Shalom, eu quero trazer sobre a sua vida, nessa oportunidade, uma palavra de Deus. Talvez hoje você esteja vivendo seu tempo, seus dias, sua agenda, correndo para um lado e para o outro, e você está sem entender algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, está sem entender o porquê de algumas coisas. Talvez você esteja parando assim, dizendo, meu Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Meu Deus, por que eu não consigo passar desse ponto da minha vida? Por que o Senhor abençoa tanta gente, mas eu não me sinto tão abençoado, eu não me sinto avançando como eu deveria? Eu quero te falar uma verdade. Deus, Ele enviou Jesus para salvar a sua vida. As verdades que estão na Bíblia não podem ser compreendidas apenas com a mente inteligente. Não se trata apenas de uma sabedoria humana. Não se trata apenas de ter uma mente perspicaz, de pegar as coisas no ar, de entender rapidamente, porque as coisas de Deus devem ser discernidas no Espírito. É um discernimento espiritual. Você não pode ler a Bíblia como ler um bom livro qualquer, porque a Bíblia é a palavra de Deus e você precisa do Espírito Santo de Deus para te ensinar, para te fazer entender o que está acontecendo. Entre os seus olhos e essas letrinhas daqui da palavra está o Espírito Santo como um professor para te ensinar, para te fazer entender o que acontece. Olha só, quando alguém aceita Jesus, e aceitar Jesus é se arrepender dos seus pecados e entender que deve viver uma vida voltada para os ensinos de Deus, cumprindo o que o Senhor Deus quer que seja feito. Quando a gente aceita Jesus, a gente precisa começar a crescer com Ele para que o véu caia dos nossos olhos e nós possamos entender o que a Bíblia fala na sua plenitude, na sua profundidade. Por isso, as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, elas têm dificuldade de acreditar nas coisas. Às vezes, alguns dizem assim, nossa, eu leio a Bíblia, mas uma coisa está dizendo aqui, logo depois diz outra coisa que nega o que estava dizendo. Mas, na verdade, tudo o que nós precisamos é discernir no Espírito de Deus. É não apenas ler com inteligência, mas esperando que o Espírito de Deus possa te explicar isso. E isso só acontece com quem aceita Jesus, com quem recebe o Senhor Jesus e recebe salvação que vem da parte de Deus. E aí o pacote vem completo, daí você começa a entender algumas coisas. Aí você começa a entender também por que é que as pessoas não te entendem quando você tem uma atitude de fé, não te entendem quando você tem situações muito difíceis, mas você continua sorrindo por confiar o seu coração a Deus, por saber que as coisas são naturais, mas Deus é sobrenatural, que Ele vai agir exatamente onde ninguém espera. É justamente por isso, porque você precisa entender o que a Bíblia está falando na medida que o véu cai dos seus olhos, cai do seu coração e você começa a discernir no Espírito o que Deus quer falar para você. E tem um versículo aqui na palavra, em 1 Coríntios, capítulo 2, eu quero ler para você os versos de 14 a 16, para os crentes. Escuta aí o que diz. Diz assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e Ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Saiba, crente, você tem a mente de Cristo, mas você precisa se voltar para as coisas do Espírito. Você não pode ficar só no natural, só no que é lógico. Se você recebeu a Jesus, você recebeu a capacidade de ir além do natural, além do explicável, além do que você pode viver pela lógica. A palavra de Deus e o Senhor Deus não tem nada de lógico. Ele não se submete a nenhuma logicidade, a nenhuma sapiência humana, a nenhuma expectativa ou perspectiva limitada no natural. Deus é o alfa e Ele é o ômega. Todas as coisas estão compreendidas nesse princípio. Ele é quem manda, Ele é quem determina, Ele é quem faz as coisas acontecerem. E quanto mais no Espírito de Deus você confiar e discernir e meditar, mais você vai entrar no sobrenatural. E você vai ver que as coisas vão acontecer na sua vida de forma inexplicável, porque Deus tem um lugar mais excelente para você. E não é a força do seu braço que vai trazer isso à tona, é a sua capacidade de se submeter à lei de Deus, a sua capacidade de viver o que Deus quer para você, e assim você vai se corrigindo, o seu caráter vai sendo burilado à medida que você vive em conformidade com o caráter de Jesus. Pastor, onde é que eu acho esse caráter? Está aqui na Bíblia. Você precisa pedir a Deus que te ensine a respeito dessas coisas. E você também pode contar com nós, os pastores, os líderes, os servos de Deus que estamos aqui com uma vida dedicada somente para te ensinar a respeito de como tomar posse. Não é a bênção de ter as coisas, é a bênção de conhecer o único Deus vivo que pode transformar a realidade da sua vida e da sua casa.
Eu quero terminar esse vídeo te dizendo, olhando aqui nos seus olhos, como se eu pudesse aqui ver cada pessoa que está olhando esse vídeo. Eu quero olhar para você e dizer que as lutas que você vive, os desafios que você está vivendo, é porque Deus te deu um chamado para resgatar a sua família inteira. Essa luta não é só por causa de você não, é por causa da tua família inteira. Deus quer resgatar você e sua casa inteira para Ele, para te dar o melhor que Ele sonhou para a sua vida. Tem algo melhor esperando por você e está na presença de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Precisa confessar o Senhor Jesus para que o seu véu caia e você comece a ver pelo Espírito as coisas de Deus para a sua vida. Você precisa parar de se encher somente do natural e entrar naquilo que desequilibra o natural. É o sobrenatural, é o Deus da excelência, o Senhor único e maravilhoso, que te ama com amor profundo, que sendo quem é, o Deus Todo-Poderoso, Ele traz hoje uma palavra para o seu coração, para te resgatar desta vida de cansaço, renovar você pelo Espírito, colocar você debaixo da proteção do seu amor. Amém? Faça uma escolha de vida, viva pelo Espírito, conheça o Senhor da palavra e a palavra do Senhor. Isso vai revolucionar a sua vida e sua casa. Seja você ainda aquele que ainda precisa conhecer Jesus, ou seja você um crente que está vivendo uma vida mediana porque vacilou em algum momento. Volta para Jesus. Volta o seu coração para Deus. Voltar para Jesus não significa só que alguém saiu da igreja e precisa voltar. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas precisamos voltar para Jesus. E como profeta eu quero te dizer isso nessa noite. Volta para Jesus, volta para a palavra, volta para o Senhor da palavra. E você vai ter testemunho para contar todos os dias. Amém? Deus te abençoe, multiplica a unção dele sobre a sua vida. Você não precisa levar essa vida mediana. Deus tem algo excelente para você. Creia no Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe. Beijo no coração. Shalom.